Lélia Maria Raimundi Davi. Esse é o nome dela. Você sabe quem ela é? Ela é a delegada titular da DEAN, a Delegacia da Mulher, aqui da cidade de Alagoinhas. Nós estamos tentando trazê-la já há algum tempo e a gente sabe que a DEAN, principalmente que trata com violência doméstica, é uma área aqui da cidade que tem sido muito movimentada nos últimos tempos e ela está sempre envolvida nesse trabalho contínuo, mas nós conseguimos tirá-la um pouquinho para conversar aqui com a gente sobre essa realidade aqui em Alagoinhas. Doutora Lélia, muito obrigado pela sua presença, por ter conseguido tirar um tempinho aqui para nós. E a gente vai fazer um bate-papo bem tranquilo, bem ao nosso modo, né? Porque a gente é bem tranquila também para conversar sobre essa realidade da delegacia. Primeiro, eu queria que a senhora falasse o seguinte. Fiquei sabendo hoje, viu, gente, que aqui nessa casa onde está a TV Âncora e o Conexão Alagoinhas, foi a primeira delegacia da mulher aqui da cidade. Conta um pouquinho essa história pra gente, Lélia. Primeiro eu queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui falando com vocês sobre o DEAN de Alagoinhas. E para mim é uma data muito importante, uma época muito importante, porque dia 21 de junho a DEAN vai completar 19 anos. E sua primeira sede foi aqui. Eu fui designada em fevereiro de 2007 pelo então, na época, era delegado-chefe, que chamava delegado-chefe, me designou para implantar a DEAN de Alagoinhas. Já existia o imóvel alugado, que era essa casa aqui, do professor Jorge, e eu recebi a missão de, em 2 meses, implantar a DEAN. Entrei em desespero, né, porque é um imóvel residencial onde teria que implantar uma unidade policial, mas com toda a estrutura diferente de uma delegacia, que pudesse receber as mulheres vítimas de violência num ambiente mais acolhedor. Então foi um corre-corre danado e nós conseguimos inaugurar em 21 de junho de 2007. Olha, ficamos aqui até 2017, quando inaugurou a sede própria lá no Jardim Petrolar. E foi uma festa quando a doutora Lélia chegou aqui, porque quem que ela encontrou? O filho do senhor Jorge, né? Que é o Sérgio, que é o dono dessa estrutura aqui da nossa agência, né? Que atua aqui com podcast, com TV, com audiocast. E aí, as histórias, né? As lembranças dos locais, né? Como é que era essa casa lá em 2005? Bom, ela estava desocupada, né? E precisava de manutenção e principalmente de adaptar a estrutura do imóvel para funcionar a delegacia. Então, mas a gente conseguiu, né, num tempo curto, conseguimos inaugurar a unidade para atender essas mulheres vítimas de violência doméstica aqui em Alagoinhas. E quando a delegacia chegou aqui em Alagoinhas, quer dizer, foi a primeira delegacia, né? Como é que foi encontrar essa realidade aqui? A violência naquela época contra a mulher continua a mesma? Qual era o perfil dessa violência na época? Olha, a Lei Maria da Penha é de 2006. A DEAN foi inaugurada em 2007. Então, até então, eu era delegada titular da Delegacia Territorial de Alagoinhas. E os procedimentos de violência contra a mulher eram termos circunstanciados que eram considerados delitos de menor potencial ofensivo, né? E quando inauguramos aqui a unidade, ficamos esperando o primeiro registro de ocorrência. E fomos surpreendidos, porque as mulheres realmente, elas viram que tinha um ambiente, uma casa para recebê-las, onde elas poderiam contar, né, contar o que vivenciavam, né, no ambiente, né, no lar, que era o que mais acontecia, era dentro de casa, com os companheiros, né, e se sentiram seguras e fortaleceram um ambiente totalmente diferente. Diziam, aqui não é delegacia, tanto que chegavam aqui, diziam, aqui não é a polícia civil, é uma casa para receber mulheres. Era todo mundo policial, e a equipe era pequena na época. Era uma delegada, uma escrivã e, se não me engano, 4 investigadores. Mas a gente procurou dar o melhor atendimento a elas
os procedimentos começaram a ser instaurados, né? Já os inquéritos policiais com base na Lei Maria da Penha, e estamos hoje, né, com nossa demanda alta, é uma demanda muito alta, a demanda da DEAN, infelizmente, mas assim, eu sempre digo que não é porque o crime, a violência aumentou, é porque as mulheres sabem que elas têm um equipamento, no caso, uma delegacia especializada para recebê-las, né? Certo, uma confiança, né? Elas se sentem mais à vontade de chegar no local. De lá para cá também, o município começou a se estruturar também, foi criada uma rede de proteção à mulher, né? Era SEMAS, teve a casa de acolhimento, a primeira casa de acolhimento, na verdade era a segunda casa de acolhimento do estado da Bahia, foi aqui em Alagoinhas. Nós tínhamos não tínhamos ainda a patrulha Maria da Penha, tinha a polícia militar que estava sempre presente. Então, assim, com o tempo foi chegando promotoria, a segunda vara, que virou uma vara, né, uma vara mista, né, que atende os casos de violência doméstica contra a mulher. E hoje a mulher de Alagoinhas, assim, ela tem onde procurar ajuda, tem o CRAM, né? Então ela sabe onde buscar ajuda, não tem só a delegacia da mulher, não é só a DEAN que ela pode contar. Então quando ela vai para a DEAN, a gente faz os direcionamentos, né? Se ela precisa de um atendimento psicossocial, se ela precisa de um atendimento médico, esses direcionamentos a gente faz. Então ela se sente segura em denunciar a violência. Em denunciar a violência. Agora a senhora mencionou a rede, né? Vamos começar a falar um pouquinho sobre ela. Eu já trouxe aqui alguns profissionais que fazem parte dessa rede, algumas instituições, inclusive. Hoje, a senhora acha que a rede de proteção existente aqui em Alagoinhas, ela está alinhada para atender toda essa demanda? Porque eu me lembro que nós fizemos uma reunião grande o ano passado, lá em novembro, outubro, se não me engano, e chegamos à conclusão que nós teve um aumento, né, em igual período de 2024, de 17% de violências, né, que aconteceram contra a mulher. Nós temos uma rede que está fazendo frente a essa realidade, esse aumento? Essas reuniões que nós fazemos, na verdade foi começado, né, no Ministério Público, se não me engano foi o Dr. Gilbert, né, que criou uma Câmara Temática de Violência contra a Mulher, e a gente sempre faz essas reuniões, né, e nessas reuniões a gente procura sempre o quê? Alinhar, né, fazer um fluxo. Tivemos uma reunião, salvo engano, no ano passado, um workshop, na verdade, para tratar do fluxo, né, do atendimento. Então, assim, todo mundo é bastante coeso. A intenção é uma só, proteger e cuidar, né, da mulher. Então, assim, quando eu preciso do CRAM, ligo e imediatamente o pessoal chega lá. Se eu preciso da patrulha, se eu preciso de encaminhar uma mulher para um atendimento no departamento de polícia técnica, um exame rápido, a gente mantém um contato e todo mundo é bem atendido, entendeu? Funciona. A rede funciona adequadamente para fazer frente a esse aumento, né, de demanda. Agora, a delegacia, a gente sabe, e eu mesmo já trabalhei como repórter de polícia, né, durante um período, é a porta de entrada, né? É a porta de entrada, é onde tudo começa, né? E aí, quando a gente fala nesse aumento e falamos do fluxo, né? Inclusive nós sabemos que tem uma subnotificação aí também, né? E nós temos aqui também uma zona rural, né? Uma zona rural, uma zona urbana. Como é que é receber, né? Como é que chega na delegacia esses casos, né? É mais rural? É mais urbano? Qual a diferença entre essas violências que acabam chegando e desaguando lá na delegacia? Acontece mais na zona urbana. Temos ocorrências, sim, muitas ocorrências na zona rural, sim. Mas acontece mais aqui na zona urbana, né? Em alguns bairros são mais, assim, problemáticos, assim. Sim. Podemos dizer, mas, assim, a demanda que chega lá, demanda espontânea, né? Também acontece de chegarem os dias que denúncia, né? Às vezes ela não quer ir à delegacia e aí faz a denúncia, liga para o 180, ou a própria vítima ou alguém ligado a ela ou próximo a ela faz a denúncia. Hoje também existe uma delegacia virtual, é a DEVI,
a mulher pode fazer o registro da ocorrência dela através da delegacia virtual. Hoje ela tem a possibilidade de também, através da delegacia virtual, já pedir a medida protetiva. E aí é direcionado, né, para a unidade. No caso, se for Alagoinhas, vai ser direcionado para a DEAN. Então, eu já vou receber na minha tela o card, onde aparece a imagem de uma mulher entre duas mãozinhas, né? Sim. Significa que ela fez o registro na delegacia virtual. Se essas duas mãozinhas estão na cor vermelha, significa que ela também pediu a medida protetiva. Então, eu recepciono essa ocorrência e, se houver necessidade, quase sempre tem, eu chamo a vítima. Antes de protocolar essa medida protetiva no Poder Judiciário, a gente chama a vítima para prestar mais esclarecimentos, elucidar mais algumas coisas, expedir guia para fazer os exames, né, de lesão corporal, se for o caso. Sim. E protocolamos a medida. Recentemente, recebi uma ocorrência pela delegacia virtual, onde ela tinha o pedido de medida protetiva e ela documentou tudo tão bonitinho, fez tudo tão bem feito, assim, que não criou dúvidas assim com relação à localização do agressor, o endereço, porque é muito importante ter o endereço completo dele, sim, né? Para a gente poder, pelo meio de contato, para poder localizar e, no caso dele, ser intimado da determinação judicial, né? Então, essa moça, ela fez tudo assim bem certinho. Eu falei, eu vou protocolar a senha oitiva dela aqui. Porque já estava formalizado. E eu estava no meu horário, né? Foi no final de semana, eu sempre levo o trabalho para casa e vi isso aí. Eu falei, vou protocolar. E protocolei aí no plantão judiciário e pouco tempo depois, horas depois, já saiu a medida protetiva dela. E o atendimento dessa mulher hoje que chega à delegacia, ele é multidisciplinar? Ele tem outras profissões, outras carreiras, outras pessoas que ajudam ali naquele processo de acolhimento? Não. Infelizmente, na DEAN de Alagoinhas, nós não temos a equipe multidisciplinar. Tivemos há um tempo atrás, quando funcionávamos aqui neste imóvel, nós tínhamos uma advogada, que era do CRAM, ela vinha 2 vezes por semana, depois começou a vir uma vez. Nós tínhamos assistente social, que ficava todos os dias, tinha psicólogo, mas hoje nós não temos essa equipe multidisciplinar aqui ainda. E a que a senhora acredita isso? Começou com essa equipe multidisciplinar, por que parou, acabou? É falta de profissionais mesmo, não eram profissionais que vinham da prefeitura, normalmente eram profissionais do CRAM, e eles também têm essa deficiência de profissional, entendeu? Então, quando existe uma necessidade do acompanhamento do psicólogo, a gente encaminha para o CRAM. Atendimento psicológico no CRAM, assistente social também tudo no CRAM. Apesar de no imóvel lá, na nossa sede, nós temos uma sala reservada para esse atendimento, uma sala para advogada, sala para assistente social, para psicólogo, mas não temos profissionais. Mas ainda faltam esses nós profissionais, eles são... Agora é uma questão de a gente entender, eu particularmente não sei como é o fluxo, né? É preciso pedir aos órgãos, preciso entrar em contato com o órgão público. Como é que funciona isso? Nós estamos vendo em tratativa no sentido de celebrar com o município um convênio, termo de cooperação mútua, né? E aí para serem disponibilizados também esses profissionais da unidade. E a questão que é a velha discussão, a delegacia 24 horas, DEAN 24 horas, que toda discussão que a gente tem em vários ambientes que falam sobre violência contra a mulher, a grande polêmica e o tema é esse. A DEAN chegará um dia que será 24 horas, por que não é ainda hoje? Não, vamos começar pela outra pergunta, não é ainda hoje. Porque não temos efetivo para tanto, né? Para que funcione em regime de 24 horas, precisa ter mais delegados, precisa ter mais escrivães, mais investigadores. E atualmente só tem uma delegada lotada na DEAN de Alagoinhas, que sou eu, né? Para gerir toda a parte administrativa e operacional da unidade. Para funcionar o plantão, realmente precisa ter delegados plantonistas
Para esse funcionar. plantão 24 horas, né? 24 horas. A gente vive, a gente fala bastante, inclusive com o pessoal aqui do poder público, né? Nós estamos sempre com um diálogo aí montado e conversando com vários agentes, né? Falando que, na verdade, a gente precisa atuar realmente em rede, né? E quando a gente atua realmente em rede, a gente precisa do quê? De profissionais e servidores. E nós estamos falando isso, não é de hoje, né, gente? Nós não estamos falando só de um momento atual. Nós estamos falando de coisas bem antigas mesmo, né? Nós estamos falando dessa delegacia 24 horas há muito tempo e não é só nesse município, né? Nós temos essa demanda é uma demanda nacional, inclusive, né? É uma demanda nacional. Vai ter outro concurso aí, né? Para delegados, para investigadores, escrivães. Eu espero que os claros de lotação sejam preenchidos, né? Ajude no geral. Que venham delegados para cá. Mas assim, já começou a implantar o 24 horas em algumas DEANs no interior. Juazeiro foi a última que implantou, salvo engano, em fevereiro. Esse ano não tenho certeza, mas Juazeiro funciona 24 horas. Feira de Santana, Porto Seguro. Mas tem muitas DEANs no interior que não funcionam. Já começou o movimento. Exatamente por conta de não ter efetivo. As aposentadorias chegam, entendeu? E aí precisa realmente de concurso e é o que vai ter agora. Agora me diga uma coisa, veja bem, esse cenário da violência contra a mulher, né? Nós sabemos que essa é uma questão que transita por várias outras questões, né? A questão cultural, a questão social, a questão da falta mesmo que está tendo com relação na sociedade, né? De mais diálogo, de mais abertura para você poder discutir de como combater essa violência, né? A senhora entende que ainda, quais medidas, quais outras, porque lei, né? Lei nós temos, né? E muitas. E muitas, né? Qual o outro caminho que a senhora vê além das leis? As políticas públicas, né? Que é o que a gente sempre diz. Políticas públicas e sobretudo, a conscientização, né? Dos agressores. Tem que começar nas escolas, né? Bom, colocando eu não sei se na grade, né, de disciplinas, mas abordar esse tema nas escolas, né? Para que esses jovens que saiam não se tornem futuros agressores, né? Tem que começar a mudar essa cultura. E é só a política pública mesmo que vai conseguir começar a discutir. Porque leis nós temos, você falou, nós temos e temos muitas. Muitas leis. E é isso que a gente diz, e leis que não dão conta. As leis não dão conta de fazer frente a essa violência que a gente está encontrando hoje, né? E aí, quanto mais, você vê, uma cidade como Alagoinhas, né? Quase 160 mil habitantes, né? As violências que você recebe na delegacia, elas vêm de alguns bairros específicos, mais periféricos? Quais são os bairros mais problemáticos que chegam ali na DEAN? Primeiro, deixa eu te falar, a DEAN de Alagoinhas, as pessoas pensam que a gente atende só casos de violência doméstica familiar contra a mulher, só os casos de Lei Maria da Penha, e não. Nós atendemos as situações de violência doméstica familiar contra a mulher, violência de gênero. Nós atendemos crianças e adolescentes, meninas e adolescentes vítimas, principalmente de abuso sexual. Nós atendemos as situações de idosos, então é uma delegacia especializada de atendimento à mulher, mas eu costumo dizer que existem várias delegacias ali dentro, porque existe na estrutura da Polícia Civil a DEAT, que é a delegacia especializada no atendimento a idoso. Existe a delegacia de criança e adolescente, existe a delegacia do adolescente infrator. Mas no interior, estão na capital, salvo engano, a Feira de Santana tem DAI, DERCA, mas no interior nós não temos. Então as DEANs, por serem especializadas, e esse público é um público vulnerável, né, que é abraçado pelo nosso departamento, que é o Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis. Esses crimes, essas vítimas acabam, né, sendo abraçadas pela DEAN. Os procedimentos são instaurados pela DEAN, tanto Alagoinhas como as outras DEANs no interior.
O espectro é bem maior. Inclusive, também apuramos os crimes de feminicídio, né? Não temos uma delegacia de homicídios aqui, né, em Alagoinhas também. E aí nós apuramos também os crimes de feminicídio. Então a demanda é muito alta, né? Altíssima. Tanto a defensoria quanto a promotoria me falaram aí em média de 3.000 processos por. Nós estamos na delegacia, nós estamos ainda aí ou mais? É o que chega para lá para eles, né? No caso de violência contra a mulher, idosas, crianças, adolescentes, sai da DEAN, né? E são procedimentos que foram produzidos pela DEAN. Hoje nós temos em tramitação na DEAN um acervo de 1.100 e poucos inquéritos em passivo. Sim. De quase 1.000, acho que 1.170, alguma coisa. Foi os dados que eu peguei ontem. Então é muito alto ainda, né? Muito alto ainda. O passivo para a gente dar conta e cumprir tudo dentro dos prazos e tudo mais. Mas assim, a gente vai fazendo o máximo que a gente pode, vai colocando prioridades. Tem casos que a gente tem que priorizar, né, realmente. E tocando o barco do jeito que dá, né? Mandando lá para o Ministério Público. De vez em quando devolve, pedindo diligência, né? Claro, né? Que às vezes a gente não pode ficar com o inquérito muito tempo na unidade. Então a gente acaba mandando no estado em que se encontra, então às vezes faltou a ouvida de uma testemunha, porque aquela testemunha não quis comparecer, ou a gente não localizou, entendeu? E às vezes o Ministério Público, para oferecer a denúncia, ele precisa de mais alguma coisa, né? Mas aí esses inquéritos voltam para a gente. E me diga uma coisa, qual o bairro mais problemático, que traz mais casos para a delegacia? De uma forma geral, porque não é só mulher, né? Não é só na delegacia, não. Não é só casos envolvendo mulheres. Nós temos o Barreiro, Santa Terezinha, Jardim Petrolar, centro também, mas mais esses daí. Barreiro, Santa Terezinha, Jardim Petrolar, são os principais. E as demandas variadas. Isso. Nesse espectro que você montou. Isso. Idosos, crianças, mulheres. Bem pesado, né? Aí a gente... O maior número de registros de ocorrências é sobre crimes de ameaça, né? E com a alteração na lei que a crime de ameaça era de ação penal pública condicionada à representação, né? Sim. Então, às vezes a mulher ia na delegacia, mas ela não queria processar criminalmente o agressor. Ela queria medida protetiva, mas não queria processar. Hoje independe da vontade dela, então nós temos que instaurar o inquérito policial. E isso resultou num aumento muito grande, né, de procedimentos, de inquéritos, né? Aumentou demais e... Mais um viés da lei, né? E às vezes ela, mas eu não quero, a gente faz consignar nas declarações dela, que ela não quer, mas ela já fica lá ciente de que... Não depende mais só da denúncia, né? Às vezes volta lá, eu quero retirar a queixa, não pode. Não pode retirar a queixa. A gente sabe que até conversei com o promotor aqui, o doutor Avner, né? Que a questão da vulnerabilidade financeira, emocional, tudo isso influencia na decisão também desta mulher, né? O fato de ter filhos, e aí acha que é um susto, né? Geralmente as pessoas acham que é só dar um susto para ver se a situação melhora, né? Mas ela não melhora e ela acaba avançando, né? Agora sim, o melhor dos mundos. Qual seria o que falta para DEAN aqui de Alagoinhas, em termos de melhor dos mundos, para ela funcionar de uma forma que os profissionais pudessem ter uma força melhor para atuar na área da violência? Não falta menção efetivo, né? No caso, delegados e escrivães. Porque nós temos um quadro, nós tivemos um aporte no nosso efetivo, tínhamos somente 2 investigadores, tínhamos 3, um se aposentou, ficaram 2 por algum tempo, e aí com o concurso foram designados outros investigadores. Só me engano, hoje nós temos 11 investigadores. E tínhamos 3 escrivãs, a última se aposentou no mês passado, acho que esse mês ainda. Ela se aposentou, então ficamos somente com 2 escrivãs e uma delegada. Então, nós temos uma estrutura, nós temos uma sede própria, está passando por reforma nesse momento.
Estamos funcionando de forma improvisada no primeiro andar do prédio. Então, nós temos uma estrutura para receber a mulher, estrutura física. Nós temos viaturas padronizadas e viatura despadronizada. O que falta realmente é o efetivo, né, para a gente dar uma resposta mais célere para aquela mulher e evitar a demanda represada, porque tudo fica se concentrado em uma única pessoa, uma única autoridade policial, né? Então, mas eu espero que com o concurso que venha a gente para cá, para dentro. Né? Bom, doutora Leire, agora a gente já caminhando um pouquinho mais para o final, eu vou fazer uma pergunta que eu acredito que seja até tradicional, né? Mas eu acho importante a gente fazer. Como é atuar nesse ambiente que ainda é eminentemente masculino, embora nós tenhamos várias mulheres atuando já, né? Delegadas, investigadoras, escrivãs. Nós tomamos o nosso espaço, né? Mas eu sei que nós ainda vivemos numa sociedade patriarcalizada, digamos assim, né? Como é a senhora a gente sobreviver nesse ambiente todos os dias? Não, é desafiador. Para mim mesmo foi bastante desafiador. Eu entrei na Polícia Civil em 2002, fui trabalhar numa cidade onde não existiam policiais civis, eu era a única policial civil da cidade. Então, eu nunca trabalhei na área criminal, nunca havia trabalhado nessa área criminal. E estava chegando numa cidade onde foi naquele período, quando eu entrei na Polícia Civil, era o período que tinha acabado os delegados de calça curta. Né? Sim. E entraram os delegados de carreira. Aí quando chega quem? Uma delegada, né? Assustada, assim, eu estava assustada com o fato de me ver sozinha, né? Naquele ambiente de delegacia, sem ter aquele... Eu não conhecia muito, né, na verdade, da realidade da cidade. Eu era da região, eu sou do interior do estado, sou daquela região. Mas assim, foi bastante desafiador esse início. Nós tínhamos uma viatura, conseguimos, estava quebrada, conseguimos com a prefeitura consertar tudo mais. E quando eu dirigia a viatura, ficava todo mundo olhando na rua. Achava estranho, uma mulher dirigindo a viatura. Mas só tinha eu. Ia fazer o quê? Então, assim, de lá para cá, muitas coisas mudaram. Hoje o quadro de delegadas aumentou bastante, tem muitas delegadas, né, na Polícia Civil da Bahia. E os desafios são os desafios da profissão, né, que não acabam nunca, né? Todo dia a gente se depara com situações. Às vezes diz assim, porque a DEAN trabalha sempre com o mesmo tema. Não, porque cada mulher que chega lá, cada vítima que chega, a demanda é a mesma, mas o sofrimento é diferente. Muitas chegam lá com vontade realmente de dar um basta na relação, mas se sentindo empoderadas. Outras precisam de um tempo, né, aí que entra a rede, né, de um tempo para elas se conscientizarem de que precisam virar a chave na vida delas, né, e chegam com histórias sofridas de muitos anos. Então, assim, cada dia é diferente. Essa semana mesmo, eu estava com a situação, eu consegui já dar andamento e me mexeu, assim, demais, assim. Fui para casa e dormi e fiquei pensando na situação, porque era criança vítima de violência, né? De violência sexual. Não tem como, por mais de ter quase 19 anos de DEAN, 17 anos de DEAN, mas porque eu fiquei na DEAN, tive um intervalo, né? Não estou desde 2007 até 2026. Sim. Teve intervalo em 2016, que eu fui para o cargo de coordenadora regional. Então, um período de quase 2 anos afastada da DEAN. Mas a gente não se acostuma com as situações que chegam pra gente, assim. Nesse caso específico mesmo, mexe, né? Demais. Mexe. Demais. Quando as pessoas falam, né, costumam falar em
né, delegacia de um tema só, né? As pessoas não levam em consideração as histórias diferentes e as pessoas diferentes que vivem aquela história diferente, né? E a delegacia, ela eu sempre disse que a área de polícia, porque eu fiz também reportagem policial, é a área de mais realidade, né? O contato com a realidade. Porque uma coisa é você estar em gabinetes, né? Outra coisa é você ter o contato direto com a pessoa que realmente está ou sofrendo a violência ou praticando a violência. Machucada fisicamente, machucada internamente. As lágrimas. Você já pensou em desistir? Não. Essa é uma... Não. Gosto muito do que faço. Eu acho que foi uma missão que me foi dada, né? Estou procurando fazer da melhor forma que posso, né? Mas gosto muito do que faço. Não vou sossegar enquanto eu não ver que realmente aqueles agressores que praticaram as violências contra as mulheres, contra as crianças, contra as idosas, que eles sejam realmente punidos, que eles recebam a punição do Estado. Então, o trabalho da gente é incansável, é sofrido também, mas eu gosto muito do que faço, porque eu me sinto muito útil. A questão da utilidade. Bom, Lélia, eu gostaria que você olhasse ali para a sua câmera e dissesse para a população de Alagoinhas o que é que pode esperar da DEAN. O que é que pode esperar da DEAN? Acolhimento, profissionalismo, empatia, cuidado, proteção e encorajamento, sobretudo encorajamento, para não se calar diante de uma situação de violência. A mulher não se calar diante de uma situação de violência. Uma idosa não se calar, mesmo sabendo que o agressor dela é o filho, ela não se calar. Uma mãe não se calar ao ver que seu filho foi vítima de algum tipo de maus tratos ou de violência. Então, sobre tudo isso, o encorajamento. Porque só com a denúncia a gente consegue fazer com que os agressores realmente sejam alcançados pela lei. Mudar esse fato. E com essa fala da Lélia, a gente tem que pensar no seguinte, gente, a gente procurar a polícia, né, naqueles momentos dramáticos e costuma, de uma forma geral mesmo, criticar muitas vezes, né? Há problemas em todas as áreas, todas as instituições, porque nós vivemos em comunidade. Mas a verdade é a seguinte, nós precisamos fortalecer o trabalho das investigações, nós precisamos fortalecer o trabalho de todos os agentes que atuam contra a violência da mulher. Isso que a doutora Lélia colocou com relação à denúncia, nós não podemos nos calar, nem o idoso, nem a criança, nem a mulher, ninguém pode se calar, porque a violência, ela é uma marca, uma mancha da sociedade que nós não podemos deixar permanecer porque afeta a todos nós. Até o próximo programa.